Você vê que uma das doenças mais comuns no tempo antigo era a lepra, né? E a lepra, por não ter um tratamento, era uma doença que as pessoas tinham que conviver com ela, por causa que não havia um tratamento para ela. E o leproso era aquele tipo de pessoa que tinha que viver como? Isolada, separada. E se ele fosse pego em meio às pessoas, muitas das vezes havia o risco dele ser apedrejado, só por ser leproso. Quer dizer, não foi uma escolha que ele fez, ser leproso. Mas, infelizmente, ele nasceu com aquela doença, ou ele contraiu aquela doença e ficou daquela forma. E essa pessoa era apedrejada por algo que ela não escolheu ter, ou algo que ela não escolheu ser. O que o Senhor Jesus nos ensina nos evangelhos não é a condenar, ou a julgar, ou a apedrejar o leproso, mas é a estender a mão para ele. No tempo antigo, a lepra representava uma doença que tornava a pessoa impura. Hoje, espiritualmente falando, a lepra ela representa o quê? Como falamos um tempo atrás, a lepra representa o pecado. A lepra representa o pecado. E o Senhor Jesus, ele mesmo disse que não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele não veio para os justos, mas ele veio para levar os pecadores ao arrependimento. Então, quer dizer, ele veio para os pecadores. Mas é aí que está algo interessante, né? Porque o Senhor Jesus, ele nos ensinou a não condenar, a não julgar, a não apedrejar. Veja, por exemplo, no caso da mulher adúltera. Os homens ali queriam apedrejar, queriam matá-la pelo seu pecado. Mas o que o Senhor Jesus fez? Ele falou que se alguém não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. Então, um a um foi saindo e ficou só ele e a mulher. E ele perguntou para a mulher, aonde estão os teus acusadores? E não tinha mais ninguém. E ele mesmo falou, eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Então, ele não a condenou. Aquelas pessoas estavam condenando ela. Mas ele não condenou. E através dessa atitude, o Senhor Jesus nos dá um exemplo. Qual é o exemplo? Nós não devemos condenar quem vive no pecado. Nós não devemos atirar pedras em quem vive no pecado. Porque se ele não fez isso, porque ele falou, eu tampouco te condeno. Então, quer dizer, ele poderia condená-lo, porque ele não tinha pecado. Mas ele não fez isso. Ele fez o que? Ele estendeu a mão. O mesmo que ele fez por aquela mulher, ele espera que nós façamos também pelas pessoas. Ao invés de apontar o dedo, ao invés de condenar, ao invés de julgar, ao invés de atirar pedras, no, digamos, leproso, que é aquele que vive na prática do pecado, o que nós devemos fazer? Estender a mão para salvar. Assim como ele fez, nós também devemos fazer. Ele espera que nós venhamos fazer. Porque, por exemplo, todos nós éramos leprosos. Todos nós, sem exceção, um dia éramos leprosos. No sentido de que todos nós vivíamos na prática do pecado. Mas aí aconteceu o quê? Deus nos chamou, nos convidou. Nós aceitamos o convite da salvação. Decidimos deixar o pecado e nos voltar para Deus, deixando de ser leprosos. Mas éramos leprosos. Agora imagine se o Senhor tivesse nos condenado. Imagine se ele tivesse nos julgado. Imagine se ele tivesse nos atirado pedras. Imagine. Nós estaríamos aqui hoje, não? Então, ele não fez isso. Tanto é que na época antiga, enquanto ele esteve aqui, uma das pessoas que ele mais ajudou foi o quê? Foram os leprosos. Foram aquelas pessoas que ninguém queria ficar perto. Por causa do quê? Por causa da lepra. Você vê, de uma vez só, ele curou 10 leprosos. Eu sei que só um voltou, mas ele curou os 10. Então você vê, se tinha um tipo de pessoa que ele tinha uma certa afeição, eram os leprosos. Eram os leprosos. Ele estendeu a mão para essas pessoas, ele não apedrejou essas pessoas. Ele não julgou essas pessoas, não condenou essas pessoas. Porque o leproso do passado, ele era uma pessoa condenada à morte. Por causa do quê? Por causa da lepra. Ele era um condenado à morte por causa da lepra. Mas o Senhor Jesus nos deixou o caminho, nos deixou o exemplo do
tratamento que nós devemos ter para com essas pessoas. É claro, como falamos e repetimos, o leproso do passado não é o leproso de hoje. O leproso de hoje é quem? É aquele que vive na prática do pecado, é aquele que está longe de Deus. O que Deus quer que nós venhamos fazer com essas pessoas? Estender a mão. Porque, como falamos e repetimos, um dia nós éramos leprosos. Um dia éramos nós que estávamos do outro lado. Esperando o quê? Uma mão que se estendesse. Esperando o quê? Alguém que não nos julgasse, que não nos condenasse, que não nos apontasse dele. É isso que nós estávamos esperando um dia. Porque você vê, por exemplo, naquela época, os fariseus, escribas religiosos, até no exemplo da mulher adúltera, eles queriam apedrejar aquela mulher. Eles queriam matar aquela mulher. Então era isso que a religião fazia. Ela apedrejava as pessoas que viviam no pecado. Quer dizer, o pecador, para ela não tinha jeito. Mas a verdade é que todos eram pecadores. Eles apedrejavam porque eles se achavam melhores. Eles se achavam mais dignos. Mas a palavra de Deus, ela diz que todos pecamos. Estamos destituídos da glória de Deus. Não é porque eu não vivo mais no pecado que eu devo me achar melhor do que aquele que vive. Porque um dia eu vivi no pecado. Nós não somos, um não é melhor do que o outro. Todos nós estamos na mesma condição, todos somos pecadores. Então, diante daquele que vive no pecado, nós não devemos agir como os religiosos que desprezavam. E quando o Senhor Jesus estava lá comendo com os pecadores, falando com os pecadores, não podemos dizer sendo conivente com os seus atos. Não, ele estava ali para salvar os pecadores. Ele estava ali com mãos estendidas para os pecadores. Ele não estava ali dizendo, vai, continue assim, não. Ele sempre estava falando sobre o quê? Sobre salvação. Ele estava com os pecadores, sim, mas fazendo o quê? Falando sobre salvação. Ele estava perto dos rejeitados, dos descartados, como os leprosos, que ninguém queria ficar perto deles. Ele estava perto dessas pessoas que eram muitas das vezes apedrejadas, julgadas, condenadas pelos religiosos. E o que ele espera de nós é exatamente o mesmo, que estejamos perto dessas pessoas, que ninguém quer estar perto. Eu lembro de uma situação que aconteceu no trabalho, onde eu trabalhava, faz um tempo atrás. Onde eu trabalhava, aconteceu uma situação. Eu sempre tive uma certa afeição. Isso é algo pessoal de mim, pelas pessoas mais simples, E tinha uma moça que ela trabalhava na parte de conservação, de limpeza da loja onde eu trabalhava. E eu sempre tive uma certa afeição por essas pessoas, Porque, infelizmente, são pessoas que muitas vezes são desprezadas por conta de trabalharem nessa área, E a gente brincava, a gente, se divertia e tal, Sempre estando perto dessas pessoas, e isso provocava uma certa, digamos, inveja de outros funcionários da empresa. Ficavam incomodados com esse tipo de coisa, Porque eles queriam que eu desse atenção a eles e desprezasse essas pessoas, quando na verdade fazia o oposto. Dava atenção a essas pessoas e não desprezava, mas não ficava tanto tempo ali com eles. E essa senhora, quando ela havia acabado de sair da empresa, ela me compartilhou uma experiência que mexeu muito comigo, porque a gente foi acabando tendo uma amizade, criando um vínculo, Porque a gente estava ali todo dia, conversava e tal, brincava. E ela abriu, digamos assim, a vida dela, contou sua história, sua situação. Depois que ela saiu desse emprego, ela estava me contando que várias vezes ela chegou para trabalhar triste, depressiva, cabisbaixa. E eu mudava o dia dela. Quer dizer, gestos simples. De você dar atenção a uma pessoa que às vezes ninguém quer dar atenção. De você ficar perto de alguém que às vezes ninguém quer ficar perto. Uma atitude pequena para mim
Era normal, porque aquele era o meu jeito. Aquele é o meu jeito. O meu jeito é esse, de estar perto, de poder estar perto dessas pessoas. Então, para mim, não tinha nada diferente. Agora, para ela, aquilo fez toda a diferença, porque ela me contou, né? Que ela, quando ela começou a trabalhar lá, ela tinha desejo de suicídio, ela tinha depressão. E ela falou que eu mudava o dia dela. Agora você imagina você ouvir isso de alguém, que você mudava o dia da pessoa. Agora você imagina se eu tratasse essa pessoa com desprezo. Não querendo falar de ninguém como muitos faziam. Imagine. Imagine. Se eu fizesse o mesmo que os outros faziam. O que será que não tinha acontecido? Mas é aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Através do quê? Do exemplo que ele deu. Ele estava sempre perto daquelas pessoas que ninguém queria ficar perto. Ele estava sempre junto daquelas pessoas que ninguém queria ficar junto. E é isso que a palavra de Deus nos orienta. Estar perto daqueles que ninguém quer ficar. Estar junto daqueles que ninguém quer ficar. Sabe, aquelas pessoas desprezadas, aquelas pessoas esquecidas, aquelas pessoas que estão sendo deixadas de canto, de lado. Deus está junto dessas pessoas. Você lembra que na época dos apóstolos, eles falavam sempre sobre as viúvas e os órfãos. Por que as viúvas e os órfãos? Porque eram pessoas que não tinham nada. Eram pessoas que não tinham ninguém. Então a palavra de Deus sempre não, no livro de Atos fala muito sobre isso. Sobre ajudar as viúvas e os órfãos, que eram as pessoas mais desprezadas. Hoje no mundo existem pessoas que são desprezadas, são descartadas. Falamos no começo que as pessoas que vivem na prática do pecado, elas são como leprosos. Alguns não se veem dessa forma. Outros se veem, mas a maioria não se vê. Mas o que nós devemos fazer? Fazer como o Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus fez? Estendeu a mão para todos. Ele estendeu a mão para todos. Essa é a nossa parte, essa é a nossa responsabilidade para com essas pessoas. É claro, eu estou falando aqui com pessoas que querem seguir o exemplo do Senhor Jesus. Não estou aqui falando com pessoas que querem fazer as coisas do seu jeito, né? Como os fariseus. Eles iam apedrejar uma mulher por causa que ela pecou. Se alguém pecou, você viu a pessoa errar, a sua primeira reação não deve ser pegar uma pedra e atirar naquela pessoa. Não estou falando isso no sentido literal. Eu estou falando de você julgar aquela pessoa, de você condená-la. Porque se Deus não fez isso, quem sou eu para fazer? Você sabe quem queria apedrejar a mulher? Os religiosos. Então, quando eu ajo dessa forma, eu estou agindo como os religiosos. Se alguém errou, se alguém falhou, o que nós temos que fazer como pessoas de Deus? Temos que fazer o mesmo que o Senhor Jesus. Estender a mão. Vai ter as pessoas que vão acusar? Vão ter as pessoas que vão acusar. Mas a gente vai estender a mão. Mas não estou dizendo de estender a mão. Vai, continue. Porque o Senhor Jesus, ele não fez isso aqui. Ele não tirou os acusadores e depois disse, mulher, pode continuar fazendo o que você está fazendo. Não. Ele fez isso. Ele tirou os acusadores e disse, vai e não peques mais. Então, quer dizer, ele não julgou nem condenou, mas ele também não passou a mão na cabeça de ninguém. Ele falou a verdade para ela, vai e não peques mais. E a mulher que havia sido salva do apedrejamento, ela fez exatamente isso, ela foi e não pecou mais. Por que ela fez isso? Por consideração. Porque eu creio que ela certamente pensou, poxa, ele ao invés de me apedrejar, ele me salvou. Então, por consideração a ele, o que eu vou fazer? Eu não vou mais fazer isso comigo, não. Eu não vou mais viver nessa vida, não. Eu vou mudar de vida. E é isso que o Senhor Jesus espera daquelas pessoas que
que ele, ao invés de condenar, que ele, ao invés de julgar, que ele, ao invés de apedrejar, que ele, ao invés de apontar o dedo, ele estendeu a mão. É isso que ele espera dessas pessoas. Que elas vão e não pequem mais. Mas o problema é que muitas das vezes a pessoa a qual o Senhor Jesus, que poderia julgar, que poderia condenar, que poderia apedrejar, porque ele não tem pecado, ao invés delas irem e não pecarem mais, elas vão e voltam à prática do pecado. Quer dizer, alguém acabou de salvá-las do pecado. E elas voltam novamente para o pecado. Alguém acabou de tirar a lepra delas. Alguém está tentando tirar a lepra delas. Mas elas, em outras palavras, estão dizendo, não, eu vou ficar com a minha lepra. É como se, por exemplo, tivesse lá um julgamento e o condenado, um réu fosse, ou melhor dizendo, a pessoa que estivesse condenada recebesse a notícia que ela estava absolvida das suas acusações. Só que aí ela faz o quê? Não, eu não quero não, eu prefiro ficar condenado mesmo. Você já viu isso acontecer? Eu nunca vi isso acontecer. Mas espiritualmente falando, você vê pessoas que foram livres da sua acusação, como a mulher adúltera. O Senhor Jesus falou, eu tampouco te condeno. Você vê pessoas que aconteceu isso com elas, mas depois elas fizeram o quê? Elas voltaram à prática do pecado. Elas escaparam da condenação, porque houve o quê? O perdão, houve a misericórdia. Mas depois disso, elas voltaram a fazer aquilo que é errado. Falta de tentar salvar não é. Não é. Porque o Senhor está estendendo a mão para salvar. Ele não está estendendo o dedo para apontar. Ele está estendendo a mão para salvar. Ele não está estendendo, não. Ele não está pegando uma pedra para atirar, não. Ele não está pegando um martelo para julgar, não. Ele está estendendo a mão para salvar. Para salvar. Mas a pessoa quer ficar com aquele que condena ela. Ela quer ficar com aquele que destrói ela. Ela quer ficar com aquilo que leva a sua alma para o inferno. Ela quer ficar com isso. O que ele pode fazer? Ele estendeu a mão para salvar. É como quando o Senhor Jesus veio. Ele veio ao mundo para salvar o mundo, não para condenar o mundo. Mas o mundo escolheu ser condenado. O mundo escolheu se condenar. Ele não veio aqui e saiu apontando o dedo e julgando. Mas o mundo, mesmo o Senhor tendo estendido a mão, o mundo escolheu a condenação, o mundo escolheu a perdição. E todos nós temos uma opção, uma escolha a fazer. Deus não nos julga, não nos condena, mas também Ele não vai tolerar o pecado. Também Ele não vai ser conivente com o pecado. Ele estende a mão para quê? Para que eu aceite aquilo que Ele me oferece, que é a vida eterna. Assim como aquela mulher fez. Ele disse, vai e não peques mais. E é isso que Ele diz para cada um de nós. Vai e não peques mais. Quer dizer, a partir de hoje, deixa o pecado. Nunca mais torne a pecar. É isso que Ele diz para cada um de nós. Para você que hoje está vivendo o pecado. Ele não condena você, não aponta o dedo para você. Mas Ele não diz também, continue fazendo o que você... Não, Ele não diz isso. Porque o pecado é uma lepra. O pecado é uma lepra que te torna impuro diante de Deus. O pecado, ele vai te levar a ser condenado. O pecado, ele vai te levar para a perdição. O pecado, ele vai te levar para o inferno. É isso que o pecado vai fazer com você. É isso que o pecado vai fazer. Por isso, o Senhor Jesus estende a mão para você. Para salvar você. Só que Ele não vai fazer isso sozinho. Ele não vai fazer isso simplesmente porque Ele é o Salvador. Não. Está escrito que aquele que crê e for batizado será salvo. O que é crer? Crer é decisão. Crer não é um sentimento, crer não são palavras, crer é uma decisão. Qual decisão? Deixar o pecado. E a partir de hoje viver uma vida de
obediência à palavra de Deus. Então o que Deus faz é exatamente isso. Estender a mão para dar uma nova chance, uma nova oportunidade da pessoa viver longe, afastada do pecado, para ela se livrar da lepra. Mas infelizmente, a maioria tem optado em continuar e morrer em seu pecado, né? É como se a mulher adúltera, depois de ter sido salva pelo Senhor Jesus, saísse dali para continuar adulterando. E muitos têm feito isso. Depois de Deus ter lhe dado uma nova chance, uma nova oportunidade, a pessoa sai dali para continuar pecando. O que se pode fazer? O Senhor Jesus curou 10 leprosos. 9 saíram dali para continuar sendo a pessoa que era. O Senhor Jesus os livrou da lepra. Só que eles escolheram continuar leprosos. Fisicamente não estavam mais leprosos, mas espiritualmente ainda estavam leprosos. Ele salvou eles, para quê? Para eles deixarem o pecado. Mas eles escolheram continuar no pecado. Deus dá uma nova chance para você. Deus dá uma nova oportunidade para você. Deus dá um recomeço para você. Não para que você continue no pecado, mas que você deixe o pecado. Mas aí se você continua, se você escolhe continuar no erro, se você escolhe continuar no pecado, você está escolhendo continuar leproso, continuar leproso. Mesmo ele tirando a sua lepra, você está escolhendo trazer a lepra de volta. Mas é uma escolha que você está fazendo. Ele está querendo te salvar disso, está querendo te livrar disso, está querendo te libertar disso. Mas aí se você escolhe ficar com isso, Deus oferece a liberdade para uma pessoa que está condenada e a pessoa prefere continuar como condenada. Se você quer hoje tomar a decisão de deixar o pecado, porque Deus oferece isso para você. Deus ele oferece isso. Deus ele oferece a oportunidade. Enquanto você estiver vivo, viva, isso é possível. E ele dá o tempo para você se arrepender. Mas aí fica ao seu critério. Ele oferece liberdade. Ele oferece salvação, ele oferece vida eterna. Mas aí se a pessoa quiser ficar com a condenação, se ela quiser ficar com a perdição, se ela quiser ficar com a escravidão, é a escolha dela. Se você quiser salvação, se você quiser salvação, se conserte com Deus aí onde você está. Faça uma oração nesse momento. Peça perdão a Ele pela pessoa que você estava sendo, pela forma como você estava agindo, pelo seu comportamento, pela sua conduta errada. Se você reconhece que estava vivendo um pecado, se você reconhece que estava longe, fale com Deus agora. Fale com Deus nesse momento. É oferecida, é dada a você a oportunidade, a chance. Assim como foi dada para a mulher adúltera. Ela poderia sair dali para continuar pecando. Ela poderia sair dali para continuar vivendo do mesmo jeito. O Senhor a salvou para que ela pudesse viver uma nova vida. O Senhor a livrou da condenação da morte para que ela deixasse aquilo que a condenava, que era o pecado. Mas ela poderia sair dali para fazer o mesmo. E provavelmente ser condenada. Ou certamente ser condenada. Mas ela poderia sair dali para fazer algo diferente, como fez, e ter a vida eterna. Você também pode. Você pode sair daqui para continuar condenado, condenada. Ou você pode sair daqui para ter a vida eterna. Depende da sua escolha, depende da sua decisão. Deus oferece para você a salvação. Deus oferece para você a liberdade. Deus oferece para você a vida eterna. Mas é você quem decide, é você quem escolhe com que você vai ficar. Se você quer a salvação, decida abandonar o pecado. Decida abandonar as práticas antigas. E decida fazer tudo novo a partir de hoje. Através de uma vida de obediência a Deus, de submissão a Deus. Faça aquilo que o Senhor Jesus orientou aquela mulher. Vá, quer dizer, siga em frente. Não olhe mais para o passado, não olhe mais para o pecado. E não peques mais. Faça isso. Não pecar mais não é só fazer aquilo que é errado. Porque o pecado é a desobediência. Quando eu desobedeço a Deus, eu estou pecando.
Então o pecado, não viver no pecado, é viver em obediência à palavra de Deus. É isso que é não viver no pecado. Não pecar mais é obedecer a Deus. Quando você obedece a Deus, você não está mais vivendo no pecado. Então, se você está decidida a isso, você vai, a partir de hoje, viver em obediência a Deus. Você vai valorizar, você vai aproveitar essa oportunidade, essa chance que Deus te deu, para que você possa ter a vida eterna com Ele.